estou vivo, porque estou preso a esse corpo. Mas o meu dever é, por meio do estudo, tentar evoluir e sair da suposição que todos já tiveram, da fé que todos já tiveram. Não significa uma fé religiosa nesse caso, mas as crenças mínimas que nós temos empíricas. É óbvio que você teve que ter alguma suposição e alguma fé. Você observou o mundo quando era criança, se machucou, e você supôs que se você se machucou mexendo naquela coisa, você não deveria depois mexer naquela coisa, porque senão você ia se machucar. Você teve uma crença, você estabeleceu uma relação que te defendeu naquele momento. Mas isso não é conhecimento. Conhecimento é ir para além dessa experiência sensível e atingir um plano inteligível. Conseguir sair dos objetos matemáticos e chegar às ideias, articular o entendimento e a inteligência, para daí chegar então a quê? A uma ciência. Ciência. Episteme. Conhecimento de fato. Vislumbrar a luz, o logos do conhecimento. Se aproximar da aletheia. Esse é o objetivo. Voltemos agora com o exemplo que eu levantei aqui embaixo e passei um pouquinho por cima para a gente poder entendê-lo melhor. Olha a complexidade. Osama Bin Laden está vivo ou não? Falando ainda do Bin Laden, né, de jovem milionário a um dos homens mais procurados do mundo. Assim poderia ser resumida a trajetória do Osama Bin Laden, um engenheiro saudita que planejou o maior ataque terrorista da história. O pai era um bilionário, dono da empresa responsável pela construção da maior parte das estradas da Arábia Saudita. 17º dos 52 filhos de Mohammed Bin Laden, Osama se formou em engenharia e administração. Na universidade, entrou em contato com grupos radicais islâmicos que pregavam a destruição do Ocidente. Na década de 80, se engajou na guerra do Afeganistão contra as tropas da antiga União Soviética. Em seguida, fundou o grupo extremista Al-Qaeda, que depois de uma série de atentados no Oriente Médio, lançou os devastadores ataques de setembro de 2001 em Nova York e Washington. Após os atentados, ele desapareceu nas montanhas do Afeganistão, onde de tempos em tempos divulgava vídeos pela internet para reivindicar ataques da Al-Qaeda ou fazer ameaças aos Estados Unidos. A caçada levou quase uma década. Não pode ser uma resposta simples, direta, porque disseram. Isso, dentro da lógica, nós vamos estudar e saber que isso é uma falácia. Porque o governo americano disse. Se eu disser que só porque o governo americano disse isso é verdade, eu estou caindo numa falácia de apelo à autoridade. O governo americano já mentiu várias vezes, inclusive. Isso não é novidade. Para interesses próprios, eles fazem o que eles querem com relação à descrição sobre a realidade. Mas, para eu entender se Osama Bin Laden está vivo, eu tenho que lembrar o seguinte. Quem foi que disse que Osama Bin Laden morreu? Quem deu o anúncio para o mundo? Barack Obama. Quem era Barack Obama? Presidente dos Estados Unidos da América. O que é os Estados Unidos da América? Vamos pegar objetos matemáticos agora para tentar entender? Vamos pegar ideias e articular com esses objetos matemáticos? Vamos pegar 300 milhões de habitantes. Quantos por cento dessa população é negra? 300 milhões, mais ou menos, de habitantes dos Estados Unidos, se não me engano. 300 milhões. Veja, quantos por cento da população de 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos é negra? 45 milhões, 46 milhões de habitantes. E mesmo assim, num país de tradição, vamos pegar ideias, vamos pegar conceitos, um país que ainda tem um racismo tão profundo que tanto que elegeu um fascista, posteriormente a eleger um negro, elegeu um fascista, com discurso xenofóbico. Veja, este país, esse negro, conseguiu dentro dos Estados Unidos da América ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend.
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Well done. Vamos trabalhar com conceitos, vamos trabalhar com ideias, já articulamos a parte dos objetos matemáticos, vamos articular um pouco das ideias. Ele é burro? É um juízo de valor, mas ele é burro. Um cara que consegue, eu não gosto do Trump, mas não posso dizer que ele é burro. Burro não. Burro posso dizer de um outro presidente, mas do Trump não. O Trump é mau caráter, é uma pessoa deplorável, mas burro não. Burro a gente deixa para outros presidentes, que consegue ser tudo isso e burro ainda. Mas tudo bem. E aqui, perdão, porque às vezes a gente na análise política acaba utilizando esses termos e ofendendo. E não é legal ofender, né? Os animais. Porque os animais não merecem ser comparados a determinados excrementos da natureza, né? Nem, eu ia falar estrume, mas estrume ainda serve de adubo. Tem coisas na natureza que não servem para nada, só para atrapalhar e ajudar a piorar a condição da humanidade. Mas voltemos ao nosso Barack Obama, que era um presidente que dá gosto. Vejamos, é burro, ele tem uma debilidade. Então me respondam o que aconteceria se ele mentisse ou se ele desse uma informação errada sobre a morte de Osama Bin Laden. Para você saber o que aconteceria, eu preciso que você entenda um pouco mais da história americana. Percebeu? Eu estou só falando sobre se Osama Bin Laden está morto ou não está morto. E olha o que eu estou tendo que trabalhar. Não é uma visão simples e rasa. Eu não vi, então ele não morreu. Ou eu vi e ele morreu. Não é essa visão. Isto é do senso comum. Isto é do homem que ainda não se libertou das agnóias. Não se libertou das sombras que Platão e Sócrates chamavam de ídolos. Eu não preciso saber nada, alguém me disse que é verdade e pronto. Né? Depois nós vamos trabalhar, quando a gente entrar lá no mito da caverna, se alguém depois quiser revisitar, no mito da caverna, né, tem as sombras, as agnóias. O homem em estado de agnóia, em estado fantasmagórico. O homem ali num estado de deplorável, acreditando em sombras, como se essas sombras fossem verdadeiras. Veja, aqui nós precisamos articular as ideias de luz. Luz simboliza conhecimento. Então é o iluminismo, certo? Ignorância, prender o homem a essa condição de servo, de escravo mental de alguém. Trevas, Idade Média, incrível ironia. A igreja dominando e mesmo assim, Idade Era das Trevas, porque o homem não tinha liberdade de pensar por conta própria. Sócrates e Platão se deram o direito de pensar por conta própria. E falaram, nós temos um defeito, nós costumamos julgar as coisas a partir da aparência, daquilo que ela aparenta, do mundo aparente, do mundo sensível, enquanto a verdade está no mundo inteligível. Vamos pensar lá o que aconteceria com um presidente americano que mentisse para a população de que havia matado o principal inimigo da segurança nacional americana. Para você saber disso, olha como a coisa não é fácil, você tem que entrar na história americana. Teve um sujeito que foi
passou por um problema porque disseram que ele tinha mentido para o povo americano. Good morning. Hi, how are you? I am very pleased to introduce America's true education president and the greatest champion of working parents and working families that the United States of America has ever known, President Bill Clinton. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hi, son. Thank you. Thank you very much. Thank you. Please be seated. Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Ele sofreu um processo de impeachment. Caso vocês não saibam, o nome dele é Bill Clinton. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, apontou que não deve desculpas a Monica Lewinsky. Durante uma entrevista ao programa Today da NBC, ele deu a entender que considera mais do que suficiente o pedido público que fez anteriormente. O marido de Hillary Clinton insistiu que não se sente na obrigação de fazer um pedido de perdão pessoal à ex-estagiária pela relação extraconjugal que ambos mantiveram e que acarretou numa explosão na mídia mundial com acentuada exposição pública. Quando questionado pelo jornalista Craig Melvin se não deveria se desculpar, ele respondeu que nunca mais falou com ela, porém fez um pedido de desculpas público em mais de uma ocasião e para todo mundo. Um vídeo da época, apresentado pela emissora, mostra um discurso de Clinton. Na fala, ele se desculpa com todos que machucou, especialmente sua família e a de Monica Lewinsky. Well, I asked if you'd ever apologized, and you said you had. I have. You've apologized to her. I apologize to everybody in the world. It is important to me that everybody who has been hurt know that the sorrow I feel is genuine. First and most important, my family, Monica Lewinsky and her family. O presidente, que quase foi deposto do cargo devido ao escândalo, acrescentou que foi a grande vítima de toda a situação. Bill Clinton, marido da Hillary Clinton, que ganhou as eleições do Donald Trump nos votos gerais por 3 milhões de votos a mais. Ela teve mais de 3 milhões de votos à frente de Trump, mas dentro da regra da eleição americana, e sendo regra, é o certo. Dentro da regra da eleição americana, que são colégios eleitorais, as eleições são feitas de estado a estado, e quem ganha lá em alguns estados é dividido, mas a maioria, quando você ganha por um voto no estado, você leva todos os votos que o estado tem dentro do colégio eleitoral. Então, você pode ganhar a eleição com menos votos, que é o que aconteceu com o Trump e já aconteceu outras vezes também nos Estados Unidos. Eu agora não me lembro com mais quem. Mas, dado esse detalhe também da história americana, vamos para o Bill Clinton, marido da Hillary Clinton. Ele passou por um processo de impeachment. Por quê? Porque teve uma estagiária da Casa Branca que resolveu contar para sua amiga que tinha ficado com o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos da América. Essa amiguinha dela era uma jornalista. O que aconteceu?
primeira página de todos os grandes jornais do mundo. Então, o presidente Bill Clinton teria traído a sua mulher, Hillary Clinton, dentro da Casa Branca, e isso tem um valor moral para eles muito grande, é uma instituição pública, Palácio do Planalto não é privada também, às vezes parece privada por quem mora lá, mas não é privada no sentido privado, é instituição, institution, certo? Então, senhores, ele foi chamado a prestar esclarecimentos, afinal ele traiu ou não traiu? Vocês podem achar estranho, mas é assim que funciona o modelo de democracia americana. Queriam saber se ele tinha desonrado a instituição Casa Branca. E chamaram ele. E ele declarou perante os congressistas que no concupiscence. Ele não tinha tido conjunção carnal com a Monica Lewinsky. Esta mulher, depois de ser noticiado que era a mulher que tinha sido amante do presidente da República, cai em desgraça, porque para os americanos, naquele modelo moral, se o presidente falou, está falado. Então o que aconteceu foi que essa mulher está mentindo, ela está tentando se aproveitar da situação. Pois bem, o problema é que a Monica Lewinsky tinha guardado um moletom preto com certos excrementos e ela apresentou isso como prova. E ali tinha material genético do presidente Bill Clinton. Resultado, foi aberto um processo de impeachment contra o presidente Bill Clinton porque ele teria mentido perante o povo americano, ali, já que ele falou perante os representantes do povo americano, que são os deputados, que é quem representa a população. Os senadores representam os estados, o território. Quem representa a população são os deputados. Pois bem, montado o clima para derrubar ele por ter mentido, só por mentir, você imagina se a onda fosse por essa, tinha gente que não tinha nem entrado aqui. Se mentir fosse um princípio que não pode assumir, a presidência já não tinha entrado aqui. Aquela época também, Estados Unidos, né, porque hoje também está um pouco mudado, moralmente, inclusive, também debilitado. Ele foi acusado de mentir. Isso era um problema grave. Acontece que ele chegou no dia e usou um truque da linguagem e disse que não havia mantido nenhuma conjunção carnal com ela, mas que tinha acontecido outros tipos de intimidade. E com isso, ele conseguiu escapar do impeachment porque ele não manteve conjunção carnal. O que aconteceu foi alguma outra coisa que não conjunção carnal. Por que eu contei essa história para você? Porque você precisa entender esta ideia para raciocinar de forma lógica, agora me dizer. Usando o teu entendimento e a tua inteligência, me dê um conhecimento de fato. Me dê a ciência, me dê conhecimento que eu possa acreditar, me dê alguma episteme. Me diga, o que aconteceria com Barack Obama se mentisse? Tendo em vista que Bill Clinton, por ter falado da sua vida particular e sob a hipótese de ter mentido, quase foi impeachmentado. O que aconteceria com Barack Obama se descobrissem que ele tinha informado que o maior inimigo do povo americano tinha sido morto e isso fosse uma mentira? Provavelmente você está aí pensando, e se você calculou bem, Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional. É crime de guerra, é traição. É traição. Os Estados Unidos está em guerra contra a Al-Qaeda. Estava naquele caso e ainda continua em guerra contra esses grupos terroristas. Se descobrissem algum vestígio de que Osama Bin Laden está vivo, Barack Obama seria pego e seria colocado em praça pública, provavelmente, nos Estados Unidos. Eles não iam fazer isso, eles iam fazer uma coisa um pouco mais elegante, mais Hollywood, mas ele seria condenado à morte como um criminoso de guerra, traidor. Porque sobre esse tipo de assunto não se brinca, não se coloca em risco a segurança do povo americano. Esse é um valor para eles. Você entendeu as ideias?
você entendeu os objetos matemáticos, a lógica, você percebeu que você teve que ter um entendimento, articular a tua inteligência, saber sobre a história dos Estados Unidos, saber sobre um detalhe da história dos Estados Unidos, meio sórdido, para você conseguir compreender se Osama Bin Laden está vivo ou morto. E agora eu te pergunto, ele está vivo ou está morto? Se você ainda está em dúvida, você ainda está aqui, ó, no mundo sensível. Depois de tudo que nós falamos, é impossível Osama Bin Laden estar vivo. É impossível. Barack Obama não é burro, não é louco. Nem nos Estados Unidos, nem os opositores, nem o Trump ousa levantar uma hipótese dessa. Barack Obama viveu um momento raro ao ser aplaudido por democratas e republicanos. Osama Bin Laden. Na origem dos aplausos esteve a morte de Osama Bin Laden no Paquistão. No decorrer de um jantar na Casa Branca com deputados dos dois partidos políticos, o presidente dos Estados Unidos aproveitou o momento para apelar para que o sentimento de união que se vive atualmente ajude a ultrapassar as divergências entre republicanos e democratas. Entretanto, a Casa Branca divulgou uma série de fotografias da chamada Situation Room, na qual se pode ver Barack Obama e toda a equipa responsável pela segurança nacional e o contra-terrorismo a assistirem ao ataque levado a cabo contra a residência de Osama Bin Laden por membros das Forças Especiais norte-americanas. O anúncio da morte de Osama Bin Laden fez sair às ruas milhares de norte-americanos. O Ground Zero, o local onde estavam situadas as torres do World Trade Center, foi um dos pontos de convergência. Então, para se chegar à ciência, ao conhecimento de um fato simples como esse, nós tivemos que extrapolar o mundo sensível. Saímos do mundo sensível, daqueles que julgam rápido só porque eu estou vendo. Só porque eu estou vendo é verdade? Então, olhe para o sol.